Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Martin. Nesse vídeo a gente vai verificar como fazer a configuração do multiempresa para poder estar sincronizando as informações entre as empresas. No vídeo anterior a gente verificou como fazer a configuração do Hamashi e a inclusão da rede para estar fazendo o compartilhamento. E agora a gente vai verificar no Clip Store como a gente faz a inclusão do CNPJ e dos seriais para estar cruzando as informações entre cada serial e cada CNPJ. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente estar verificando. Primeiramente, a gente vai incluir na matriz, onde vai ser a base de dados principal, e após isso, a gente vai verificar na empresa filial como faz a configuração. Então, na minha empresa matriz, eu já tenho o Clip instalado e configurado, e a gente vai lá na opção de configurações, Clip Empresas, cadastros de filiais. Podem ver que ele não tem nenhuma informação configurada, e então a gente vai marcar a opção de utilizar sincronização entre as empresas. Ele vai ter os termos de utilização, e se caso o pessoal tiver alguma dúvida na hora, pode acompanhar pela própria base de conhecimento, a gente tem um artigo, vamos clicar na opção de aceito. Agora, onde é a nossa empresa principal, a gente vai marcar que essa é a base de dados principal. Então, não necessariamente a minha matriz precisa ser a minha base principal. A gente utiliza como base principal a base onde tem as informações corretas. Então, o cenário ideal para a gente utilizar o multiempresa é quando somente uma base tem informações. Então, se caso tiver duas ou três empresas que vão utilizar o multiempresa, a gente verificar, fazer um backup nas empresas onde tem o cadastro que está faltando informação ou que não tenha todos os cadastros corretos, e a gente definir a base principal, a empresa que tiver o maior número de informações. O que a gente orienta nas demais empresas? Faz um backup, deixa uma instalação separada para que tu consiga consultar as informações e faz uma instalação totalmente em branco para daí sim estar configurando multiempresa. Até porque se a gente deixar as informações, os cadastros eles são substituídos após fazer a ativação do multiempresa. Então, por exemplo, o cadastro de cliente, ele vai ser substituído pelas informações da base principal. Então, se eu tiver lá, por exemplo, o cadastro número 1 é o seu João na base principal e na base filial é o seu Pedro, ele vai substituir o cadastro do Pedro pelo cadastro do João que vem lá da base principal. Então é bem importante tomar cuidado com isso para que não tenha problema depois com cadastros sobrepostos ou com a perca de informações. Mesmo assim, antes da gente configurar o multiempresa, ele vai pedir para fazer um backup. Então, ele vai fazer essa cópia de segurança para ter garantia que vai ter uma cópia sem estar essa configuração feita. Então, a gente marcou aqui que essa é a empresa com a base principal. Podem notar que ele já incluiu aqui o CNPJ do emitente e o serial que a gente está utilizando. E os dados a ser sincronizados, a gente vai marcar os clientes. Então, sempre que eu cadastrar um cliente, tanto na empresa principal quanto nas minhas filiais, esse cadastro ele vai ser replicado para os outros bancos de dados. No limite de crédito, a gente também tem a opção de estar atualizando. Então, vamos supor que o seu João comprou lá na empresa 1.000 contra 10, R$ 1.000. E o limite de crédito dele é de R$ 2.000. Lá na empresa filial, que é a 2.000 contra 10, por exemplo, ele já vai atualizar o limite de crédito do seu João. Então, a gente vai marcar também o limite de crédito. Vamos marcar os fornecedores. Então, todos os dados de fornecedores vão ser replicados nas demais bases. E os produtos de estoque juntamente com o preço de venda. Os produtos de estoque, ele não vai compartilhar a quantidade atual do produto. Então, o que a gente entende? Se a empresa 1.000 contra comprou 10 unidades da Coca-Cola, a empresa 2.000 contra 10 não fez essa compra. Então, a quantidade ela não vai ser replicada, nem as tributações, porque as empresas podem ter uma faixa de tributação diferente. Então, a gente marcou os produtos com o preço de venda e agora a gente vai incluir o CNPJ da minha filial.
Então vamos informar o CNPJ da filial, o serial do Clip Store Pro que ela está utilizando lá, e o nome fantasia para ficar mais fácil de identificar. Incluímos as informações, vamos clicar na opção de inserir. Então, a gente fez a configuração da base principal, indicando as filiais. Se caso eu tiver mais de uma empresa, eu posso estar incluindo todas elas nesse campo. E agora a gente vai confirmar. Então, ele vai solicitar que o backup é obrigatório. Vamos clicar na opção de sim. E vamos aguardar o backup. Vai fazer o backup. Podemos dar o OK. Então, a configuração ela é bem simples, a gente precisa somente incluir a base principal. Então, marcando a opção, essa é a base principal, ele já inclui os dados do emitente. E a minha empresa filial, nesse caso eu só tenho uma empresa filial. Na guia de sincronização, a gente tem a opção de forçar sincronização. Quando a gente marcar essas opções e clicar na opção de forçar sincronização, ele vai enviar todos os cadastros de uma única vez. Então, por exemplo, eu tenho 5.000 clientes cadastrados, eu quero enviar os 5.000 clientes para as demais empresas. Então, eu vou marcar a opção de clientes e vou clicar na opção de forçar. Se a gente não utilizar essa opção de forçar sincronização, ele sempre vai enviar o cadastro que teve alteração ou o novo cadastro que foi incluído no banco de dados. Então, dos 5.000 clientes eu alterei 10, ele vai enviar somente os 10 clientes que eu fiz a alteração. Então, nesse caso, a gente vai deixar desmarcado por enquanto e a gente vai lá na filial para verificar como vai fazer o cadastro. Então, na filial, a gente vai abrir o Clip Store. Vamos informar a senha do supervisor. A gente vai clicar lá em configurações, Clip Empresas, cadastro de filiais. Então, ele também não trouxe nenhuma informação. E agora a gente vai marcar a opção de utilizar sincronização. Então, da mesma forma, a gente vai aceitar os termos. Clicamos na opção de aceito. E diferente da minha empresa principal, eu não vou marcar essa opção de empresa que é a base principal. Então, eu vou marcar os clientes, o limite de crédito, fornecedores, produtos e o preço de venda. E aqui eu vou informar o CNPJ do meu emitente, o serial que eu utilizo na empresa e o nome fantasia. Então, no nosso caso aqui é filial. Agora a gente vai incluir também o CNPJ da base principal, que é a minha matriz, o serial da base principal ou da empresa matriz também, e o nome fantasia. No nosso caso, eu vou deixar como matriz para a gente identificar. Então, vamos inserir e aí já está feita a configuração. Então, a gente vai confirmar, vamos iniciar o backup também. Vamos dar o OK do backup executado com sucesso e está feita a configuração entre as empresas. Agora, o que a gente precisa fazer é indicar para qual endereço de IP que ele vai enviar as informações e também da onde ele vai receber no cadastro de filial. E agora a gente vai abrir o multiempresa na minha filial. Então, o multiempresa, ele tem o papel de sincronizar os dados entre aquelas empresas que a gente configurou lá dentro do Clip Store. Então, a porta de conexão Redis é a 6379, que é um padrão, ela deve ser mantida. No endereço de IP server, a gente vai indicar o endereço de IP do Hamashi lá da minha empresa principal. Então, como a gente está utilizando aqui uma máquina virtual, a gente vai alterar o endereço de IP dele para 25.85.135.88. No intervalo, a gente vai deixar 5 segundos, que é o intervalo que ele vai utilizar para fazer o envio e receber informações. Então, de 5 em 5 segundos, ele vai verificar se tem alguma informação, tanto para enviar para as outras empresas, como para receber de alteração. Como a gente está na filial, a gente não vai marcar que é o servidor Redis. Essa opção ela só deve ser marcada lá na empresa principal. E após isso, a gente vai iniciar o serviço. Então, ele vai fazer a verificação das configurações e já vai iniciar o envio e o recebimento das informações das demais empresas.
Então, voltamos para a empresa principal. Eu também vou abrir o multiempresa na minha matriz. Ele abriu. Da mesma forma, a gente vai indicar o endereço de IP. A porta de conexão Redis também permanece a mesma. Podem notar que o endereço de IP server é o mesmo endereço que o Hamashi me apresenta. E o intervalo eu vou deixar também de 5 segundos. Então, eu vou iniciar também o serviço. E ele vai fazer a sincronização entre as informações. Então, de 5 em 5 segundos, ele vai enviar e receber sempre que tiver alteração. Então, a gente vai voltar agora lá na filial. E ele continua fazendo a verificação das informações. Então, essa é a configuração que a gente precisa fazer. As duas empresas já estão se comunicando. Então, sempre que eu for adicionar ou fazer alguma alteração, ele vai fazer o envio para as demais empresas também. Agora a gente vai minimizar o multiempresa. Vamos lá no cadastro de cliente, na filial, para a gente estar fazendo a inclusão de um novo cadastro de cliente. Vamos abrir um novo e vamos informar o nome dele como teste 1, o tipo rua, o logradouro teste e o número 10. Então vamos informar o bairro também e vamos dar um OK. Vê que ele já deu a mensagem de dados gravados com sucesso e ele já fez o envio das informações lá para outra empresa. Então a gente vai agora lá para a empresa matriz, vamos lá no cadastro de clientes e ele já trouxe o cliente teste 1. Então agora a gente vai fazer um outro teste cadastrando um fornecedor na matriz. Vamos abrir um novo cadastro e vamos informar o nome como fornecedor 1. Vou dar um OK, gravou. Agora a gente vai voltar lá para a filial e vamos clicar na opção de fornecedores. Ele já apresenta o fornecedor aqui também. A gente vai fazer um outro teste que é exportar ele para um cliente. Então vamos informar aqui cidade, vamos confirmar, dados gravados. Vamos voltar para a empresa matriz. E ele já trouxe o fornecedor como um cliente também. Então essa é a mesma função, ela vai ocorrer para os produtos. A gente vai cadastrar um novo produto agora. O grupo, a gente vai incluir um novo grupo agora. Vamos informar um CST e o NCM. O preço dele a gente vai lançar como R$19,90 e a quantidade com 10. Dá um OK, gravou com sucesso. Vamos voltar lá para a filial e vamos lá no estoque. Podem ver que o produto novo já está apresentando. Lembrando, a quantidade ele não vai trazer e nem a taxa de tributação. Ele vai solicitar o CSOSN porque essa empresa ela é do Simples Nacional. Então a gente vai informar. Vamos dar um OK. Vamos abrir esse mesmo produto na filial. A gente vai clonar esse cadastro e vamos alterar ele para produto clonado. O grupo ele também já trouxe o teste. A gente vai incluir um novo grupo. E vamos dar um OK. Então ele já fez a gravação. Agora a gente vai voltar lá no cadastro de estoque. Podem ver que ele não trouxe, porque a gente está com o módulo aberto. Então a gente vai atualizar ele. E ele já trouxe o produto clonado. Então essa é a forma que o multiempresa trabalha. Feito todas as configurações, a gente já pode utilizar esse módulo também a partir do Build 8 no Clip Pro.